tema dito de maneira mais abstrata digamos, é a discussão justamente dessas duas instituições fundamentais da arquitetura constitucional brasileira, que papel que eles desempenham, como eles foram concebidos nessa arquitetura que nasce em 1988, como tem sido o desempenho dessas duas instituições vividas diretamente, no caso da PGR, por Raquel Dodge e, no caso do STF, pelo ministro Peluso. Eu tenho aqui a honra de contar também com a parceria do Caleu Coura, que representa aqui o Jota, que faz conosco essa conversa hoje, e ter o Jota ao nosso lado é a garantia de que nós teremos aqui gente que conhece profundamente os temas jurídicos no Brasil. E, Caleu, portanto, eu serei quase que um coadjuvante aqui. Você, no devido momento, assumirá as rédeas dessa conversa. Eu, antes de dar a palavra ao ministro Peluso, para que ele faça uma apresentação, combinamos de 15 minutos, depois Raquel fará também de 15 minutos, eu vou pedir aqui 1 minuto da atenção para mostrar as marcas das empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu queria agradecer a cada uma delas pelo apoio, sem o qual nós não poderíamos realizar a extensa programação de eventos que temos realizado ao longo deste ano e de anos anteriores. Estamos aqui numa imensa torcida, e acho que é quase uma certeza essa altura do campeonato, que no ano que vem, além dos seminários online, nós vamos voltar a realizar seminários presenciais na sede da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ministro Peluso, a palavra é sua por 15 minutos. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer aí, em particular a esse prestigioso convite da Fundação, representado aqui pelo Sérgio, que já conheço, já tive a oportunidade de estar na Fundação. Com muito prazer, agradecer também as palavras generosas de introdução e agradecer também ao Jota, na pessoa de Caleu Coelho, e saudar particularmente a doutora Raquel Dodge, que considero uma das figuras mais brilhantes do nosso Ministério Público e foi uma reconhecida procuradora-geral de primeiríssima qualidade. Aliás, como são, em geral, todos os membros do Ministério Público. Eu preparei assim vou tentar ser rápida, uma rápida introdução para fazer uma análise da importância e de uma visão crítica do Supremo Tribunal Federal no quadro, vamos dizer assim, proposto pelo título do painel, que me parece que quer revelar a posição sobre o Supremo Tribunal Federal nesse contexto que o título chama de estresse da democracia brasileira. E a primeira coisa é recordar coisas absolutamente óbvias, como o papel fundamental e a importância, vamos dizer, decisiva do Supremo Tribunal Federal. Por alguns motivos também não menos óbvios. Primeiro, porque no relevo da nossa democracia e do Estado de Direito, que nos caracteriza, que é modelado vamos dizer assim, pela matriz norte-americana e que vem lá desde 1803 com a conhecida decisão de Marshall, no Marbury versus Madison, em que se reconheceu a superioridade do Poder Judiciário na interpretação da Constituição Federal e das leis em geral. E, sob esse ponto de vista, eu posso dizer, e creio que sem nenhum erro, que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal é o último reduto da cidadania, o último reduto das minorias e o último reduto da democracia. Nós não temos mais a quem apelar em relação a esses três aspectos. O cidadão não tem a quem recorrer por último, senão o Supremo Tribunal Federal, que, como disse bem o Sérgio, relembrando até Rui Barbosa, tem a prerrogativa de errar por último. Mas alguém tem que ter a prerrogativa
de errar por último. E dentro do quadro da democracia, que a mim me parece o regime político menos, vamos dizer assim, menos defeituoso, e cuja tipicidade está no fato de garantir os direitos de uma minoria ou das minorias de não serem oprimidas pelas decisões da maioria. E daí eu relevo a função do Supremo Tribunal Federal, sobretudo na defesa dos direitos, das liberdades e das garantias individuais e coletivas. E sob este ponto de vista, eu destacaria alguma coisa. Por exemplo, na competência criminal. Eu sei que muitos criticam a competência criminal do Supremo Tribunal Federal, sobre o fundamento que me parece, aliás, correto, do ponto de vista de afirmações, que o Supremo Tribunal Federal teria uma vocação constitucional, vamos dizer, em substância. Mas eu considero, pela experiência que tive dentro do Supremo Tribunal Federal, e diante, vamos dizer assim, de posições iguais, como, por exemplo, do ministro Sepúlveda Pertence, que comungava desse ponto de vista, de que a competência penal do Supremo Tribunal Federal é uma das coisas mais importantes no quadro da democracia. A experiência de 45 anos de juiz de direito que acompanhava, vamos dizer assim, as vicissitudes dos cidadãos perante, sobretudo perante a necessidade de respeito das liberdades e garantias individuais, mostraram que o papel do Supremo Tribunal Federal é insubstituível. Se tivesse que sugerir alguma modificação das competências do Supremo, eu excluiria de qualquer proposta nesse sentido, subtrair ao Supremo Tribunal Federal essa competência criminal, onde o Supremo Tribunal Federal tem feito justiça a casos aberrantes, que acabam chegando ao Supremo Tribunal Federal. E cito para dar o relevo histórico nisso, que em 1964, em setembro de 64, como a gente sabe, alguns ainda são muito jovens, talvez que nos estão assistindo, não sabem, mas é bom recordar, o ministro Ribeiro da Costa, então presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi, aliás, o ministro que apoiou o golpe de Estado da ditadura militar, concedeu, pela primeira vez na história do Brasil, uma liminar no habeas corpus. Um habeas corpus pedido pelo então governador Mauro Borges. Isto é, o Supremo Tribunal percebeu, naquele momento histórico de muita gravidade e risco dos direitos e garantias individuais, a necessidade de criar um instrumento processual que garantisse de imediato, em habeas corpus preventivos ou em outros não preventivos, a concessão de medida liminar, que, a partir de lá, na concessão de outros mandados, outros habeas corpus, como, por exemplo, de Miguel Arraes, que foi impetrado, aliás, pelo Sobral Pinto, e por outros, enfim, daquela época e de lá para cá, tem sido usado exatamente no exercício desse papel fundamental de defesa das liberdades e garantias individuais. Aliás, relembro, que por causa dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, a ditadura impôs mais 5 ministros ao Supremo, passou a ter 16, para ver se compensava pela somatória as decisões da Corte, que não fazia nada mais, nada menos do que aplicar a Constituição, que, aliás, no dizer do Nelson Hungria, naquela época, que era ministro, que era uma época de liberdade a meio pau, uma época de liberdade a meio pau, e que ocasionou até a edição do Ato Institucional número 2, né, que levou a essa criação, e depois a cassação de outros 3 ministros. O segundo fato histórico que eu relembro é exatamente essa necessidade que a sociedade apresenta de que o Supremo atue, na verdade, na defesa das estruturas e das instituições democráticas, da defesa das instituições democráticas. E, nesse quadro, eu dou um acento especial
há uma distinção que pode jogar alguma luz na compreensão do papel e da importância da função do Supremo Tribunal Federal. Se nós compararmos a atuação do Supremo Tribunal Federal no processo tormentoso cujo julgamento eu participei, do Mensalão e dos processos da chamada Lava Jato, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que não houve nenhum momento em que foi posta em dúvida a isenção do Supremo Tribunal Federal na condução daqueles processos do chamado Mensalão, que resultaram em várias condenações. Coisa que a gente não pode objetivamente dizer que sucedeu nos processos da Lava Jato. E relembro agora, porque bem atual, a atuação do Supremo Tribunal Federal, primeiro no inquérito sob o título amplo de apuração das chamadas fake news, né? Que é uma tentativa do poder público de evitar que a internet, que o Humberto Eco já não qualificava de uma forma muito airosa, né? Não se transforme, na verdade, num esgoto vamos dizer assim, de propostas irresponsáveis e criminosas de atuação da mentira com fins políticos e ideológicos. E aqui, para fazer uma defesa, que vou deixar até depois sob o cuidado da doutora Raquel, o chamado inquérito oficial que o Supremo tomou a iniciativa de abrir. E tomou, e nisso eu não estou antecipando uma crítica, eu estou fazendo uma verificação objetiva pela segunda ou terceira vez, que, a despeito vamos dizer assim, de certa consistência das críticas a esta postura do Supremo Tribunal Federal, se valeu de uma norma do regimento interno, e isto é bom relembrar, cuja legitimidade nasceu da competência que as constituições de 67 e 69 da ditadura atribuíram ao Supremo Tribunal Federal para legislar em matéria de procedimento de causas de sua jurisdição, de sua competência. Na verdade, essa norma foi editada, portanto, em consonância com as constituições advindas da ditadura. Por isso é que essa norma regimental subsiste e foi invocada pelo Supremo para abrir esse inquérito. E, a meu juízo, esse inquérito foi, vamos dizer assim, a última tábua de tentativa de, vamos dizer, não diria de salvação, mas de diminuir todas as formas de pressão e de tentativa de desprestigiar o Supremo Tribunal Federal sem que ninguém tomasse providência, nem o Ministério Público, nem o Ministério Público. Ninguém tomou providência, até que o Supremo Tribunal Federal resolveu fazer. Evidentemente, não quero antecipar aqui nenhuma observação um pouco mais adiante, mas quero demonstrar que o Supremo Tribunal exerce aí também essa função importantíssima em defesa dos direitos, das liberdades e garantias individuais, mas também das estruturas e das instituições do Estado Democrático de Direito. E também, mas com não menos importância, o papel que ele exerce na resolução de conflito entre os dois outros poderes. Isto é papel do Supremo, e não como já se levantou aí, e não é papel de algum poder moderador de Forças Armadas ou coisa semelhante. É claro que, a despeito vamos dizer, desse papel recognoscível da importância do Supremo Tribunal Federal no quadro democrático, ele, de um certo modo, do meu ponto de vista, e digo isso com a maior isenção, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vem cumprindo, sobretudo nas últimas décadas, esse papel e essa função. Para resumir esse meu ponto de vista, eu diria o seguinte:
A meu juízo, e de um modo resumido, porque não é caso daqui a gente se estender em desdobramentos e outros aspectos, que hoje o país se defronta com dois graves problemas, os dois mais graves problemas nacionais, sob o meu ponto de vista. Primeiro, é a brutal desigualdade socioeconômica na distribuição da riqueza do país, onde eu estava vendo os últimos números, 1% da população, 2.100.000 habitantes, detém 49,6% da renda nacional. 30% da população vive com 1/4 do salário mínimo e 29% da população vive com menos do que isso ou com nada, ou, como diz a canção, apenas sobrevive, apenas aguenta. Este, para mim, é o problema básico do país. O segundo é a incapacidade consequente dos agentes políticos em resolver esse problema e resolver outros problemas, vamos dizer, graves, mas não tão graves quanto esse, e de dar rumos ao país, por uma série de fatores que a gente pode até, um pouco mais à frente, discutir. Então, eu diria o seguinte, em relação a esses dois problemas, eu acho que ninguém, com isenção, com tranquilidade, com objetividade que nem sempre é possível nos nossos julgamentos, ninguém pode dizer que o Supremo Tribunal Federal contribuiu para, de algum modo, criar essa situação ou contribuir para agravar essa situação. O Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com isso. Ele não responde por isso. Mas, evidentemente, temos que reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer instituição humana, tem lá os seus defeitos, que eu acho que pode levar em consideração, e que eu vou relevar aqui, destacar aqui, para efeito da gente proceder exatamente a esse exame crítico do papel do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é que o Supremo Tribunal Federal, como todos nós aqui conhecemos, ele está sendo pressionado pelo, vamos dizer assim, por aquilo que hoje se chama a judicialização da política e de um acúmulo desumano de processos, que, a meu juízo, decorre de vários fatores, mas de algum deles eu queria chamar a atenção. Primeiro, o caráter analítico da nossa Constituição. A gente pode entender que é uma Constituição editada para, vamos dizer assim, prevenir todos os males resultantes de uma ditadura militar do qual o constituinte, o país saía, evidentemente, e, portanto, tinha uma certa justificação de querer resolver tudo, mas acabou tomando uma dimensão terrível, por exemplo, com o alargamento das ações objetivas no Supremo Tribunal da legitimação. Hoje nós temos aí uma variedade de legitimados para propor ações perante o Supremo Tribunal Federal, e que não parece que é a melhor solução, tal. E que transforma tudo, na verdade, em questões constitucionais, que, de um modo inexorável, acabam sendo remetidas para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é inevitável, né? E, ao lado desse caráter analítico, que provoca essa sobrecarga, há também, como uma consequência, já que eu disse, uma certa degeneração da competência dos políticos de decidir os seus conflitos na área política. Hoje, as frustrações dentro do Congresso Nacional acabam sendo levadas para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal resolver. E nós vamos ver um pouco mais adiante que, às vezes, o Supremo Tribunal Federal cai na tentação de resolvê-los. E aqui eu também trago a colação como um dado importante, e eu sei que aqui eu vou falar provavelmente quase sozinho, eu não posso deixar, como sempre faço quando tenho oportunidade de fazê-lo, e a minha consciência me obriga a fazê-lo mais uma vez, de criticar a exposição do Supremo Tribunal Federal na TV Justiça. O Brasil não é o único, mas é um dos dois únicos países em que as decisões da Suprema Corte são televisionadas, e televisionadas ao vivo, como se o Brasil, e esse recanto da Suíça,
fossem os únicos países do mundo que levaram o postulado da transparência, como se tudo na vida devesse ter transparência, ao extremo, como a única solução para o problema do Supremo Tribunal Federal. Os danos decorrentes para o Supremo Tribunal Federal dessa exposição, a meu juízo, são incontestáveis, né? Embora pareça muito difícil removê-los. Mas, enfim, isto é um dado que eu não posso deixar de considerar nessa nossa conversa. Quando as pessoas são televisionadas, elas deixam de exercer, e é o nosso caso agora, a gente deixa de exercer aquele papel original e a gente, de certo modo, passa a se comportar como um ator. Afinal, estou sendo julgado aí por uma multidão de pessoas, e o Supremo Tribunal Federal pelo país todo, etc. E daí advém, como, vamos dizer, uma coisa absolutamente natural do ser humano, não há nada de surpreendente. Vem aí os debates acalorados, que às vezes transpõem certos limites, isso acarreta perdas de prestígio público. Hoje os ministros do Supremo são mais conhecidos que a seleção brasileira, e isso não me parece uma coisa boa. E os votos e acordos do Supremo Tribunal Federal, até por isso, são extremamente longos, né? Porque a gente acaba tendo a necessidade de, em público, mostrar não apenas a erudição, mas mostrar que conhece os precedentes e examina tudo. E, às vezes, com perda da identidade do pensamento do órgão. Eu dou um exemplo. Há uns tempos atrás, há uns meses atrás, eu estava examinando uma questão de ordem decidida pelo Supremo Tribunal Federal, num caso de delação premiada. Era uma questão de ordem, não era o julgamento ainda, vamos dizer, no ponto central do recurso. Eu comecei a ler, eu vi um voto de mais de 100 páginas. Pensei que estava resolvido, e vi que foi pedido de vista. Enfim, eram umas 500 páginas para resolver a questão de ordem. Findas as quais eu percebi mais ou menos, com alguma dificuldade, qual era o cerne da questão, só que eu não sabia direito qual era o pensamento da Corte. Eu conheci o pensamento de vários ministros, mas o pensamento, vamos dizer assim, que levou ao consenso da Corte não ficou para mim muito claro. E isso mostra, com perda de tempo, etc., uma coisa extraordinária. E eu confrontei na época, uma decisão de um ministro, um justice da Suprema Corte norte-americana, que concedeu uma liminar, num caso importantíssimo, eu não estou lembrado bem agora, mas daqui a pouco me recordo, em 5 ou 10 linhas. 5 ou 10 linhas. Uma liminar que ele concedeu. 5 ou 10 linhas. Pois é, tudo isso, a meu ver, concorre para desgastar a respeitabilidade do Supremo Tribunal Federal. Isto não é bom. Isto não é bom. Eu gostaria, infelizmente, é apenas um vago desejo, que o Supremo Tribunal Federal fosse o grande mudo. Assim como é, para mim, um modelo de Corte Constitucional, a do Suprema Corte dos Estados Unidos, que é objeto de críticas acerbas, não apenas na imprensa, mas em livros também. A bibliografia de críticas ao Suprema Corte norte-americana é vastíssima, muito maior no Brasil, que não tem nenhuma tradição cultural desse tipo. Mas é vastíssima. E a Suprema Corte é um grande mudo. Eu me lembro assim, de como coisa relevante da Suprema Corte só se ter pronunciada, e assim mesmo, através do seu presidente, o Hughes, na crise com o conflito com o Roosevelt, quando a Suprema Corte, então integrada por um grupo de extremos conservadores, estava impedindo a aplicação das leis do New Deal, e estava declarando inconstitucional. E o Roosevelt resolveu fazer uma proposta, um pacote, formando um pacote para aumentar o número de ministros da Suprema Corte norte-americana, à medida em que ele completasse 75 anos, eles não se aposentassem e ficavam com o direito de nomear mais um. Que em 2 ou 3 anos ele teria a maioria na Suprema Corte. Foi nessa época que a Suprema Corte se rebelou e o presidente da Corte, que, aliás, tinha sido já presidente anteriormente e tinha sido até governador do Estado, fez uma carta violentíssima ao presidente do Congresso norte-americano,
defendendo a postura da Suprema Corte. Então, portanto, é um caso histórico assim, bem distinto para mostrar como a Suprema Corte norte-americana é o grande mudo, é o grande mudo. Atacada, não fala nada, não fala nada. E eu acho que esta é a postura que caberia, e como cabe, às outras Supremas Cortes do mundo ocidental. A gente não vê entrevistas, nem pronunciamentos públicos da Corte da Grã-Bretanha, que é mais recente, da França também, que é mais recente, nem da Itália, nem da Alemanha. Nada. Mas, enfim, essa é um dos aspectos, vamos dizer, críticos do papel, da postura atual do Supremo Tribunal Federal. E sem deixar de lado o caso de certas liminares que não são urgentes e que são concedidas monocraticamente sem necessidade. Eu até sustento que o Supremo tem razões para conceder uma liminar quando é caso de urgência. Mas nos outros casos, que pode aguardar uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, realmente não se justifica sacrificar a colegialidade simplesmente para uma concessão personalizada de uma ordem da Suprema Corte. Mas eu acho que esses... Está acabando, né? Eu vou cometer a suprema indelicadeza de lhe pedir para ver se concluímos aqui em mais 2, 3 minutos. E vou concluir em 2, 3 minutos, mas embora eu tenha deixado por último uma coisa que eu considero mais importante nesse quadro, que é a baixa autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, de vez em quando, o Supremo Tribunal Federal cai em aquilo que eu chamo em tentações messiânicas. Ele corre o risco de interferir em planos governamentais ou tentar ditar rumos da governança política ou de política legislativa. Às vezes, intervém em matérias interna corporis, como, por exemplo, nomear ministro, impedir nomeação de ministro, impedir nomeação de presidente de casas legislativas, etc., etc., etc. E mais do que isso, para, enfim, fechando aqui o nosso quadro, é quando ele corre o risco de querer ser intérprete das aspirações nacionais ou ser aquilo que, numa linguagem mais comum, eu diria, ele quer ser a voz das ruas. E aí ele comete, a meu juízo, erros históricos. E eu recordo que isso não é uma singularidade da nossa Suprema Corte. Eu evoco aqui alguns casos bem conhecidos da Suprema Corte norte-americana que mostram que, quando os ministros da Suprema Corte querem ser intérpretes de certas tendências, opiniões nacionais, etc., eles cometem erros históricos. O caso do Dred Scott, em 1857, que não reconheceu um escravo como titular de direitos, mas como mercadoria. Depois, o caso do Lochner versus Nova York, de 1905, que proclamou a liberdade absoluta de fazer contrato, até de obrigar os empregados de padaria a trabalhar 12 horas por dia, etc. O caso famosíssimo do Fred Korematsu, que era aquele Nisei norte-americano que entrou na Suprema Corte logo depois do início da Segunda Grande Guerra, para evitar ser relocado, como foram 112 milhões de norte-americanos e estrangeiros, entre os quais 70 mil Niseis verdadeiramente em campos de concentração. E foi um negócio tão terrível que foi um acordo relatado por um dos juízes mais liberais da Suprema Corte norte-americana, o Hugh Black. E foi tão, vamos dizer assim, tão desastrosa a decisão que ninguém comenta isso, mas 10 dias depois do julgamento de outro caso, a Suprema Corte volta atrás num acordo relatado pelo William Douglas. E não quero nem fazer referência à decisão de 2000, no caso Bush versus Gore. E aqui o Supremo Tribunal Federal não fugiu à regra. E eu relembro 3 casos para terminar, Sérgio. 3 casos para terminar. Primeiro, o caso da ficha limpa, de cujo julgamento eu participei.
o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, a meu juízo, cedendo à petição pública, inclusive da CNBB, ele mandou aplicar retroativamente uma norma de caráter penal, que era a perda dos direitos de elegibilidade para fatos anteriores ao início de vigência da lei. Um absurdo, meu juízo. Mandou aplicar uma pena para quem já tinha praticado o ato, né? Qualificando, a partir do início da lei, aquele ato como um ato ilícito. Segundo, o caso da presunção da inocência, que veio na onda do movimento de opinião pública e, sobretudo, da imprensa também, vamos dizer, de certo modo, fundada contra os desvarios de uma corrupção tida como generalizada, que resolveu alterar a decisão que a Suprema Corte tinha tomado poucos anos antes, dando o sentido que, a meu juízo, era exato da cláusula do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, sobre a chamada presunção de inocência, e engolindo a cláusula que se referia aos trânsitos em julgado das sentenças penais condenatórias. E, finalmente, e é a última observação, quando também cedendo à pressão, essa pressão popular, ele criminalizou, há pouco tempo atrás, por analogia, o crime de homofobia. Baseado no quê? Numa interpretação analógica, que, na verdade, criou uma norma da Lei 7.716 de 89, cujos tipos penais que não podem ser alargados e não podem ser ampliados numa interpretação, que punia por discriminação por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Ele considerou como crime, e com a agravante de que essa interpretação vigesse até que o legislativo viesse a estabelecer um tipo penal da homofobia. São esses dados que eu queria trazer à consideração de todos, para a gente examinar como é que a Suprema Corte pode evitar certas armadilhas que podem pôr em xeque o exercício dessas suas relevantíssimas funções. Ministro Peluso, obrigado pela excelente e abrangente exposição. Temos muitas questões à mesa aí. Já vejo aqui o Caleu com os olhos acesos para fazer perguntas. Mas agora, doutora Raquel, é a sua vez. Eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer muitíssimo à Fundação FHC por este convite para estar aqui presente nesse painel e também ao Jota por estar aqui presente, atento para participar deste debate e contribuindo também para a realização dele. Quero cumprimentar muito especialmente o ministro César Peluso, dizer que eu fico muito honrada de estar aqui na companhia de Vossa Excelência e creio que sua exposição revela com muita clareza o juízo, o jurista de elevada estirpe que o senhor é, capaz de fazer observações agudas, importantes e que contribuem por uma lente crítica para o aprimoramento do sistema de justiça no Brasil. Um painel como este e abordagens como estas são muito importantes e interessantes justamente nesse momento em que todos reconhecemos que a democracia está sob estresse ou em crise no Brasil e no mundo. E este é justamente o título do painel, que se propõe a examinar como que, nesse ambiente de estresse ou de crise, se comportam o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público, notadamente a PGR. Portanto, quero cumprimentar a Sérgio Fausto e a Caleu Coura pela escolha do tema e agradecer por considerar que eu posso contribuir com alguma coisa para essa reflexão. Nessa abordagem inicial, que eu pretendo fazer bem breve, para que tenhamos tempo para alguma interação, na base de perguntas e respostas, eu queria abordar, como o ministro Peluso, esta questão por uma perspectiva histórica e de contexto. Acho que situar
como entendemos que esse tema deva ser colocado, ajuda a compreender as respostas que iremos dar a seguir e a nossa própria análise sobre isso. E, para ser resumida, mas um pouco mais consistente, eu queria fazer referência a 3 pontos. O primeiro, que eu considero que nesse ambiente de democracia em crise ou de democracia sob estresse, o primeiro ponto é o de que nós temos a melhor Constituição que o país já teve nesse momento. Essa é a nossa melhor Constituição. Vou justificar por quê eu acho isso. O segundo ponto é o de que o momento histórico em que nós vivemos é um momento que é um pouco posterior ao final de uma longa guerra. E essa é uma expressão da metodologia da história, como disciplina, que eu gostaria de fazer referência, o que é esta longa guerra que nós vivemos no século XX. E que 3 forças são essas? Terceiro ponto e último ponto é que essa ascensão da democracia no século XX foi acompanhada com uma expansão dos direitos dos indivíduos, das minorias, inclusive mulheres e minorias étnicas. Então, o primeiro ponto. Por que eu acho que essa é a nossa melhor Constituição? Primeiro, porque ela é mais próxima da realidade brasileira. Uma Constituição fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, da qual participaram diferentes segmentos da sociedade brasileira, com efetiva representação e com direito à voz e a influir na elaboração dessas normas. Então, é uma Constituição que não foi, como muitas outras, fabricadas num ambiente fechado por uma elite que sonhava com um país sob a sua visão. Mas ela contempla o fato de que somos uma nação de imigrantes que encontrou aqui uma população autóctone, os indígenas, e que trouxe para cá escravos oriundos da África. E, portanto, uma Constituição que reconhece que o nosso país, nós temos uma população formada por grupos diversos, que têm uma tradição original diferente, hábitos e religiões diferentes, visão do mundo diferente. E essa Constituição compreende que o pacto que ela propõe é um pacto forjante de uma nação, que a gente chama de nação brasileira. Mas ela é plural, ela é multiétnica, ela é formada por diferentes religiões. E isso nos distingue da maioria dos países europeus e asiáticos, e mesmo africanos, que são formados por uma população mais homogênea, que tem uma tradição milenar, com regras de convivência social e, portanto, regras jurídicas, que são, na sua maioria, forjadas na tradição e não no parlamento, como temos no sistema civil brasileiro, que se contrapõe, por exemplo, ao sistema do common law. Então, essa Constituição ela se propõe a forjar uma nação, mas ela faz isso estabelecendo um eixo, que é a centralidade dos direitos humanos. Tudo na nossa Constituição gira em torno da ideia de que há direitos humanos, há direitos fundamentais. E inova essa nossa Constituição quando ela diz que ela reconhece não apenas direitos civis e políticos, como acontece nos Estados Unidos da América, mas ela também reconhece direitos econômicos, sociais e culturais, como propõem países europeus. E, portanto, é uma Constituição cujo leque de direitos reconhecidos como tais é mais abrangente do que na maioria dos países ocidentais atualmente. Ela também estabelece a ideia de que nenhum desses grupos sociais, seja por ser uma elite econômica ou social ou um determinado segmento étnico da população, tem preponderância sobre outro. E, portanto, ela propõe que haja uma convivência justa e solidária dentro da sociedade brasileira, e esse seria o conceito de nação que ela propõe a estabelecer no país. E para que isso acontecesse, a Constituição reconhece 3 poderes, um que faz as leis, um que executa as leis e um que resolve conflitos. Mas percebe que uma instituição importante, precisava haver uma Constituição
que fosse também uma magistratura para dar um impulso para essa atuação dos três poderes e para que esses direitos, essas garantias, essas regras acabassem saindo do papel e sendo executadas. E essa instituição é o Ministério Público, no meu entendimento, na Constituição. Por isso, o Ministério Público de 1988 não é o Ministério Público do ano que eu assumi, 1987. Sérgio, foi um ano antes da Constituição que eu tomei posse. Não é o mesmo Ministério Público, é um outro Ministério Público, que tem garantias de magistratura, não tínhamos antes, tem autonomia e independência funcional, tem compromissos éticos, vive de sua credibilidade, mas tem uma missão constitucional muito clara, promover a própria Constituição, defendê-la, defender a democracia, defender direitos humanos, minorias, fazer valer os direitos fundamentais. E, sobretudo, fazer funcionar o sistema de freios e contrapesos entre os diversos poderes. Se o parlamento aprova uma lei ordinária inconstitucional, o Ministério Público argui isso no Supremo. Faz o Supremo fazer o controle do Legislativo. Se o Executivo não faz uma política pública que esteja de acordo com os princípios democráticos e com a lei votada no Parlamento, o Ministério Público pode criticar essa política pública para que ela seja abrangente de toda a população, não seja discriminatória, tenha os recursos públicos suficientes para ampará-la, enfim, faz também um outro sistema de freios e contrapesos funcionar entre o Executivo e o Legislativo. E leva para o conhecimento do Judiciário muitas dessas questões, fazendo crer, num certo tipo de interpretação, que se está politizando a justiça ou judicializando a política. Enfim, mas é porque esta Constituição, por ser abrangente e profunda, mas porque ela quer estar mais conectada da complexa realidade que é a sociedade brasileira, ela percebe que há muitos desses conflitos que dificilmente serão resolvidos num curto e médio prazo se apenas as forças sociais continuarem atuando. A exemplo do que aconteceu nas civilizações mais antigas da Europa e da Ásia, onde regras de convivência social e de harmonização dos conflitos foram estabelecidas ao longo de milênios, de muitas guerras. E a Constituição acho que visa abreviar isso. Quero me referir, no segundo ponto, ao fato da longa guerra. Essa é uma explicação que eu encontrei num livro de um constitucionalista canadense chamado Philip Bobbitt, em que ele faz uma comparação muito interessante entre a Guerra do Peloponeso e o que aconteceu no século XX. Ele diz, Tucídides descreveu a Guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta, que durou muitos anos, como se fosse um episódio só. Ele chama de a Guerra do Peloponeso, que, na verdade, foram diversos conflitos intermediados por tratados de paz e que, ao final, culminou com a derrocada da democrática Atenas e a assunção da tirânica Esparta, mudando a história da Grécia e do mundo naquela ocasião. Ele disse uma coisa muito parecida aconteceu no século XX. Ao final da Primeira Guerra, as monarquias europeias que dominavam o mundo estabeleciam um padrão de conduta e um conjunto de regras, tiveram uma derrocada. E quando isso acontece, três forças emergem. A primeira, a democracia, vindo dos Estados Unidos da América. A segunda, o tribalismo, representado por movimentos fascistas e nazistas na Alemanha e na Itália. E a terceira força é uma força autoritária do tipo comunista que vinha da União Soviética. E aí ele diz, duas dessas forças, a democrática e o comunismo, se aliam na Segunda Guerra para derrotar o nazifascismo. Depois disso, começa um período de Guerra Fria, porque a democracia queria derrotar o autoritarismo do comunismo. Isso tudo só termina com a assinatura do tratado que culmina logo depois da queda do Muro de Berlim, em 1990. Então, ele diz, a longa guerra começa em 1914 e termina em 1920.
E dela resulta a vitória da democracia. Por isso, muitos dos juristas passaram o século XX identificando o que é a democracia, quais são seus elementos, como ela surge e como ela se constitucionaliza. A Constituição de 1988 é fruto desse movimento, que passa pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, logo depois da Segunda Guerra, quando essas duas forças derrotam uma delas, que é o nazifascismo, e começa um movimento de constitucionalização em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. E expansão de leques de direitos. Reconhecimento da ideia, que é própria da democracia, de que minorias têm direitos, de que a maioria não pode abolir as minorias, de que é necessário uma convivência de diferentes pontos de vista dentro de um país, dentro de uma nação que se chama de democrática. E que uma nação democrática não é assim apenas quando faz eleições ou alterna os seus dirigentes, como aconteceu, inclusive, na ditadura brasileira, que começa em 64. Mas é quando ela, além de ter esses elementos, ela protege direitos fundamentais, assegura oportunidades iguais para todos perante a lei. Esse é o segundo ponto que eu acho no qual se insere a nossa discussão. A democracia está em crise, essa mesma democracia que demorou essa longa guerra e passou o século XX inteiro tentando se estabelecer, ela agora está em crise, tanto que os juristas já começam a escrever livros sobre o declínio da democracia, por que está acontecendo isso e que forças estão operando nesse momento em diversos países do mundo, numa onda que faz ressurgir movimentos nazifascistas e que faz ressurgir a ideia de que a democracia não é o melhor modelo e que as constituições têm culpa nisso. E, por isso, muitos propõem, em muitos países, inclusive no Brasil, movimentos de reforma da Constituição, ou permanentes ou profundos, que visam modificar isso que resulta dessa degladiação das três forças no século XXI. Então, o século XXI é o século em que nós retomamos, justamente 100 anos depois do fim da Primeira Guerra, o mesmo debate entre três forças. E esse é o terceiro elemento. Por que nós estamos assim? O que se pretende em relação a isso? O que disso resulta quando falamos de reforma do Judiciário, reforma do Supremo Tribunal Federal, reforma do Ministério Público? E é essa lente que eu proponho para o nosso painel aqui. É a lente de que a interpretação e a aplicação da Constituição nesse ambiente de democracia, de direito e centralidade de direitos humanos e de reconhecimento dos direitos de minorias, de oportunidades e igualdade para todos, que são ideias da democracia, elementos da democracia. Essa interpretação e essa aplicação, ela deve ter sempre em mente a melhoria da democracia, a melhoria da proteção de direitos fundamentais, a igualdade entre todos os indivíduos, os direitos da coletividade, que é o que a nossa Constituição abraça. E, do mesmo modo, qualquer projeto, no meu entendimento, de reforma da Constituição deve ser observado pela lente de quem indaga. A quem interessa essa reforma? Aos democratas? Aos que defendem que todos os indivíduos são iguais perante a lei? Aos que defendem direitos de minorias? Aos que não concordam que as minorias têm os seus direitos solapados ou não reconhecidos? Aos que continuam a defender uma desigualdade ou elementos de funcionamento das instituições e das leis no Brasil, que não reconhecem a igualdade entre seres humanos e que, portanto, no caso brasileiro, resulta numa sociedade tão desigual como a nossa, campeã, segundo muitos analistas, de desigualdade no mundo? Eu tenho lido uma obra recentemente do Hernando de Soto, um economista que escreveu O Mistério do Capital,
E ele fez uma pesquisa ampla em muitos países e identifica porque, mesmo nas democracias, muitos países como o Brasil têm dificuldade de prosperar em termos de índice de desenvolvimento humano. E ele fala muito do resultado dessa pesquisa, dizendo que há entre nós leis que discriminam. Leis que, ao dispor sobre propriedade, reconhecem todas as faculdades de direito de propriedade para alguns, estabelecem títulos, por exemplo, em relação aos quais muitos participam do moderno mercado de carbono, mas muitos não. Muitos pobres, na pesquisa do Hernando de Soto, têm riqueza, mas não têm capital. Essa riqueza não é transformada em capital, em bens que se negocia no mercado. Quando leis, por exemplo, estabelecem restrições à comercialização de imóveis, ou leis que dificultam a regularização de propriedades nas grandes favelas brasileiras. Os pobres têm um casebre, têm uma casa típica de uma favela brasileira, mas não conseguem empréstimo no banco porque não tem o título dessa propriedade, da posse desse imóvel. Todas essas leis que dificultam, segundo essa pesquisa do De Soto, nesse livro, O Mistério do Capital, explicam por que o Brasil, por exemplo, hoje tem uma dificuldade de entrar no mercado mundial de carbono, sendo o grande detentor da biodiversidade do mundo, tendo o maior manancial de água doce e de floresta do mundo. Mas a sua população não está lá, no mercado de carbono. E, no entanto, sofre o ônus de ter que preservar a floresta. Tudo isso eu acho que precisa ser debatido. Eu encerro por aqui, acho que me estendi em relação ao tempo, peço desculpas, mas apenas para dizer, digamos assim, como eu entendo que, em que contexto eu compreendo que uma pergunta dessa é feita, e é nesse contexto que eu situaria as minhas respostas. Muito obrigada. Muito bom, Raquel. Eu vou pedir licença ao Caleu aqui. Eu vou fazer duas perguntas provocação que refletem questões que nós recebemos aqui do nosso público. Vou pedir que a resposta seja dada, pelo menos pelo uso, e pela doutora Raquel. E aí, Caleu, eu passo a bola para você e você conduz as perguntas daqui para frente. A pergunta eu vou tentar formular de maneira breve. E, basicamente, ela é a seguinte. Ambas as instituições, tanto o Ministério Público como o Supremo Tribunal Federal, receberam, na Constituição de 1988, uma cota de poder, digamos assim, bastante significativa. Eu não preciso detalhar esta afirmação aqui, acho que ela é evidente para quem conhece a Constituição e para quem conhece, digamos, a prática constitucional brasileira desde então. As críticas que se fazem tanto ao Ministério Público quanto ao STF é de que há em diversas e reiteradas ocasiões um uso exorbitante de poder e que este poder que confere ao STF o papel, digamos, de guardião da Constituição e ao MP de guardião das leis, este poder não é um poder controlado. A velha pergunta sobre quem guarda os guardiães, né? O que em inglês se traduz pelo tema, digamos, da accountability. Isso parece uma discussão um pouco vaga e abstrata, mas ela está colocada agora, né, numa iniciativa que o parlamento tomou, acabou de ser derrotada, a famosa PEC 05, que procura mexer na composição do Conselho Nacional do Ministério Público, né? No caso do ministro Peluso, eu queria que ele comentasse, digamos, o fato de que há um acúmulo de demandas sobre o MP, sobre o STF, mas por uma lógica interna qualquer, o STF não se utiliza da sua faculdade, digamos, de desconhecer causas, digamos, de se desobrigar, né, e de desestimular a litigância. Ao contrário, ele usa isto para reforçar o seu poder, muitas vezes de maneira monocrática,
o arquipélago de 11 juízes, né? E não do colegiado. Então, eu faço essas provocações pedindo a resposta de ambos, e aí eu me calo e passo a bola para o Calil. Vamos pela ordem, ministro Peluso. Eu tenho a impressão que eu já tinha introduzido, de certo modo, a resposta a essa questão, quando eu falei na baixa autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, de vez em quando, não é uma regra geral, e por isso eu acho que isto, vamos dizer, não compromete substancialmente a atuação do Supremo Tribunal Federal, mas que, de vez em quando, escapa a essa necessidade de autolimitação. É exatamente isso. De fato, vamos dizer, o poder teórico que é atribuído à Suprema Corte é muito grande e, portanto, do meu ponto de vista, exigiria ou exige, de fato, sobretudo dentro da concepção de um Estado de pesos e contrapesos entre os poderes, de que o Supremo não avance com base nesse poder teórico sobre as áreas dos outros dois poderes. Então, e basicamente isso decorre para mim, dentro do Estado de Direito, do fato de que nós, juízes, não somos eleitos pelo povo para desempenhar e promover algum programa político-social, político-cultural, etc. Nossa legitimidade não decorre, vamos dizer, desse mandato popular que permitiria ao Supremo, por exemplo, impor um programa de ordem cultural, como acabar com a corrupção no país. Então, toma todas as providências para acabar com a corrupção no país, mudar a mentalidade cultural do país, que está à base da corrupção, etc., etc., que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno universal, etc. E é exatamente naqueles casos em que o Supremo cai naquilo que eu chamo na tentação do messianismo. É achar que pode, com base nesse poder abstrato, ou nessas suas competências, que são largas e amplas, avançar sobre aquilo que eu considero área específica de atuação do Poder Executivo e do Poder Legislativo, seja por via monocrática, seja por via colegiada. Isso não altera muito as coisas, não. O resultado prático é, de certa forma, o mesmo. Eu queria louvar, por exemplo, uma decisão recente do ministro, acho que foi do ministro Lewandowski, que indeferiu um pedido de obrigar o presidente da Comissão de Justiça do Senado Federal a apreciar a indicação de um candidato para o Supremo Tribunal Federal. Isso é competência do Poder Legislativo. É o presidente e a comissão que deliberam quando deve fazer isso, se vai fazer isso, se não vai fazer isso, ou quando vai fazer isso. E o Supremo não teria mesmo que entrar, como o ministro Lewandowski reconheceu. Não tem nada a ver com isso. Isso é problema deles, lá resolve. De vez em quando entra. Nós estamos todos lembrados nos casos em que o Supremo impediu nomeação de ministros, impediu destituir presidentes do Senado, etc., etc., etc. Eu acho que, nesses casos, o Supremo passa da sua competência e invade a esfera dos outros poderes. E, às vezes, isso é movido, eu não digo que é movido por um mau propósito, não. É que as pessoas estão convencidas que, de repente, o papel delas é influir desse modo na vida nacional. Mas eu acho que os ministros supremos tinham que ter consciência dos limites desses poderes, de tal modo que não anule, não limite, nem, de certo modo, deprecie o campo de atuação dos outros poderes. Eu acho que essa é uma excelente pergunta e, para ser breve na resposta, dado o nosso tempo aqui, eu vou tentar analisá-la sobre o seguinte ângulo.
Eu acho que a pergunta a crítica pode ser feita ao modelo de instituições que temos, o Supremo ou o Ministério Público, e dizer, olha, esse modelo de instituição é inadequado para a democracia que queremos. Ou aqueles que discordam, que não querem nem democracia, podem querer até abolir essas instituições que são responsáveis pela realização das leis e aplicação delas. Então, uma coisa é a crítica ao modelo, é a crítica que decorre da discordância do modelo. Nesse modelo que temos, alguém tem que ter a última palavra, e a nossa Constituição diz que essa última palavra, no nosso modelo, é do Supremo Tribunal Federal, e é preciso aceitar ou não esse modelo. Mas é preciso ter clareza da parte de quem faz a pergunta, se ele está criticando o modelo ou o funcionamento das instituições. E se a crise se a discordância é do funcionamento e a crítica ao funcionamento, eu acho que nós precisamos debater mais, ser mais transparentes no debate. As universidades e os juristas acadêmicos participarem mais desse debate. Aquilo que o ministro Peluso dizia no começo, nos Estados Unidos da América há uma biblioteca imensa sobre as decisões da Suprema Corte e das cortes inferiores, sobre a análise delas, né? Se o problema é de funcionamento, então vamos desatar os nós, onde estão os nós do funcionamento. E se alguns desses nós dependerem de reforma legislativa, vamos promovê-las. Mas se depender de formação dos juristas, dos magistrados, do Ministério Público ou magistrados do Judiciário, vamos investir na capacitação. São as escolas de direito que não formam bem, que formam bem em alguma área do direito, mas não em outras, e quando precisamos de um bom profissional, isso não funciona. Há também, na questão do funcionamento, alguns gargalos que são muito mais conectados, me parece, com a situação do país, a sua complexidade, e eu diria até mesmo essa imensa desigualdade que caracteriza o Brasil. E aí nós estamos diante daquilo que eu chamaria de uma crise de confiança. Eu acho que ela é muito elevada no tecido social brasileiro, a confiança nas pessoas, dentro dos grupos sociais, nas instituições. E muitas dessas percepções são inteiramente procedentes. Por exemplo, a morosidade da justiça, ela nutre desconfiança. Os brasileiros não sabem se o caso dele está demorando a ser resolvido porque alguém pagou para não andar, ou o que aconteceu, porque o do vizinho dele andou e o caso dele não andou. Nas várias justiças, não estou dizendo que é num caso só, nem estou dizendo que é num determinado órgão do Poder Judiciário, mas o Judiciário é reconhecido por, né, uma característica, é a morosidade. O sistema de muitos recursos também é alimentado pela ideia da desconfiança. Não se confia no juiz, precisa o tribunal, não basta esse tribunal, tem que ter um outro, e a minha causa tem que chegar no Supremo. Eu tenho que esgotar todas as instâncias judiciárias, porque senão eu não confio que essa resposta é a mais justa, é a correta. Então, a crise de desconfiança, que no Brasil, eu acho que ela é forte na sociedade, ela atinge as instituições também. Então, é preciso, eu acho que, uma certa clareza. Tem um livro muito interessante do Brookings Institute, que é uma think tank americana, muito importante, e eles, uns 15 anos atrás, fizeram uma pesquisa e tem um livro chamado Trust. Ele queria responder assim, por que uma empresa, sabendo que num determinado país a mão de obra é baratíssima, a inflação é baixa, os custos de instalação e funcionamento são baixos, preferem instalar a sua matriz no Vale do Silício, na região de São Francisco, nos Estados Unidos, que é reconhecido como o lugar mais caro do mundo. Ele diz é por causa de confiança. Ali se sabe qual é a regra, que ela vai funcionar e que ela vai ser aplicada. E isso é muito importante no caso brasileiro, porque muitas das críticas que fazemos, elas decorrem de percepção, agora também sob a influência de fake news ou desinformação. E quando você vai checar, não corresponde
a realidade. Eu acho que painéis como esse são importantes e eu acho que eu estimulo muito o diálogo e a análise sobre aquilo que faz o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, todo o Judiciário brasileiro, já que o nosso painel é sobre essas instituições, para ajudar a nutrir confiança. Confiança. Na maioria dos países, as pessoas se contentam com a decisão do juiz de primeira instância, do juiz de direito ou do juiz federal. Aqui há uma cultura de que não basta. É preciso seguir adiante em 1, 2, 3, 4 graus de jurisdição. Não basta o duplo grau de jurisdição. Eu acho que isso é uma coisa sobre a qual precisamos falar, mas acho que não só a cultura, a diferença de visões de mundo que existe na sociedade brasileira, mas, sobretudo, não é essa imensa injustiça social, essa grande desigualdade entre nós, ela nutre desconfiança, porque muitos são alijados da condição de cidadãos livres, participantes de uma sociedade que a Constituição quer que seja justa e solidária. Por aqui. Muito bom. Caleu, agora é com você. Agora vai começar a parte difícil aqui da nossa conversa. Vamos lá. Obrigado, ministro Peluso, doutora Raquel Dodge, Sérgio, por esse debate de tão alto nível. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o ministro Peluso. Ministro, o Supremo, desde o início da República, sofre contestações por suas decisões. Foi ameaçado por Floriano Peixoto, atingido por Getúlio Vargas, ampliado pela ditadura e depois alvo do ato institucional número 5, como o senhor bem lembrou na introdução. E desde então não sofria ameaças institucionais tão sérias, tão graves como agora. Minha pergunta é, quais fatores nos trouxeram até aqui? Isso nasce apenas do Executivo ou o Supremo ele tem algum grau de responsabilidade também? Caleu, deixa eu... Você está falando sobre as pressões que o Supremo exerce? Sobre a crise institucional que a gente vive hoje. Desde a ditadura, a gente não tinha uma crise tão grave quanto a de hoje. É isso que eu gostaria. Entre os poderes. Eu quero que você defina os termos dessa crise, que eu entender bem o espírito da sua pergunta. Você está vendo a crise como? Os ataques partindo dos diferentes poderes ao judiciário, por exemplo. Estímulo a atos antidemocráticos. Entendi. O Supremo tem algum grau de responsabilidade também, ou essa crise é de responsabilidade do Executivo? Eu não diria que essa crise é a responsabilidade do Executivo, e nem diria que a responsabilidade é do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é a exacerbação, vamos dizer assim, de uma potencialidade inerente ao Estado democrático e à nossa conformação dos três poderes. Isso é natural. Só que agora se exacerbou, mas por diversos motivos. O Supremo tem uma parte que eu acho que, se ele fosse mais mudo, e não aceitasse como às vezes aceita certas provocações, ele tende a responder mediante entrevista, mediante manifestações, o que só dilata vamos dizer assim, a crise e põe o Supremo numa posição extremamente dificultosa, porque os ministros do Supremo não têm como passar a discutir no mesmo nível em que as críticas são formuladas. Embora, às vezes, eles tenham vontade de dizer alguma coisa, mas eles se sentem inibidos de descer ao nível, vamos dizer assim, das críticas que são feitas. Então, isso é um aspecto. Eu acho que se o Supremo se calasse mais, porque se eu começar vamos dizer assim, a provocar alguém e essa pessoa não reage, eu daqui a pouco desisto, porque me parece absolutamente continuar provocando, não reage. Então, eu acho que essa postura do Supremo ajudaria a reduzir esse grau de conflituosidade que nós vivemos hoje. Segundo, eu acho que há a responsabilidade
dos agentes políticos, na medida em que eles transferem ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade pelas suas frustrações de ordem política e de ordem ideológica, e que o Supremo Tribunal não tem nada a ver com isso. E mais, que o Supremo não pode decidir as questões que lhe são submetidas de acordo com o ponto de vista de quem vai ao Supremo. Isto é, o que está acontecendo? Os agentes políticos e boa parte dos segmentos sociais estão querendo cobrar do Supremo Tribunal que ele faça exatamente o que eles gostam e não aceitar a mecânica da democracia, que é respeitar a decisão. Eu posso fazer a crítica objetiva da decisão, dizer, o Supremo errou nisso, por causa disso. Agora, não posso partir, vamos dizer, para o ataque de caráter pessoal, tendente a desprestigiar, como vem ocorrendo, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, e isto está muito claro, nas várias tentativas de agressão, até física, que alguns ministros do Supremo não receberam. Isso é um despropósito, em qualquer lugar do mundo. É verdade que nos Estados Unidos houve um precedente, houve um ministro que foi assaltado um dia lá perto do Potomac, que ninguém sabe bem por quê, mas foi um caso isolado. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, que o ministro do Supremo não pode entrar num avião. Isto é, há uma exacerbação baseada, provocada por esse clima de ódio e de intolerância, que é uma novidade de 2 ou 3 anos para cá no cenário político brasileiro. Antigamente, os partidos políticos... Lembra? O Calhau, pela idade, acho que não conviveu com isso, mas o Sérgio talvez tenha convivido, e a doutora Raquel, com certeza, não conviveu. Mas eu me lembro dos tempos do PSD, da UDN, do PTB, etc., etc. Eles brigavam, tinham as discussões para tal, mas era muito raro uma extravagância diante dos conflitos. Hoje, não, nós estamos num clima de belicosidade, de ódio, de intolerância com o pensamento diferente. Ninguém mais aguenta ser contestado, ninguém mais tolera o pensamento diferente. E de certo modo, às vezes, eu confesso que houve uma certa ocasião, agora já nem tanto, mas houve uma certa ocasião, aí, um pouquinho de tempo atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, um pouco, aqui, que a impressão que eu tinha que as pessoas gostariam que pessoas que pensam como eu fossem embora do país. Que aqui a gente não tem mais lugar. Porque vamos dizer, o aspecto de crítica é tão violento que... Então, esse clima exacerbado, eu acho que não é imputável ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal não tem culpa disso. Ele está, na verdade, sendo vítima dessa conjugação desses fatores que, no fundo, tem, a meu ver, que, no fundo, ele é atribuível a esse, vamos dizer, como é que eu queria dizer? Nós temos condições de prosperar esse discurso de ódio. Ele está sendo aceito, e aqui a gente pode discutir por que é que isso hoje está sendo aceito, e que, como a doutora Raquel bem frisou, não é uma especialidade ou uma singularidade do Brasil, mas é, de certo modo, alguma coisa que a gente verifica em várias democracias ocidentais. Mas há alguma coisa de comum em tudo isso, que é mais, vamos dizer, próprio do campo do sociológico e, às vezes, psicológico, do que provavelmente do campo político, que vem a ser apenas consequências desses outros campos onde as coisas não estão sendo bem resolvidas. Doutora Raquel, queria fazer uma pergunta para a senhora sobre Ministério Público. As investigações criminais contra parlamentares, que, enfim, se ampliaram nos últimos anos, parece claro que estão na origem da resistência política ao Ministério Público e também na origem da PEC 5. Foi rejeitado o substitutivo ontem, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o texto principal ainda será votado. Por outro lado, ministros do Supremo, inclusive, apontam erros e exageros por parte do Ministério Público em alguns casos. Quais erros a senhora avalia que o Ministério Público cometeu nos últimos anos e que teriam resultado nessas críticas e reações?
A primeira observação que eu queria fazer é que instituições que resolvem conflitos estão sempre sujeitas à crítica. É o caso especificamente do Judiciário e do Ministério Público. A maioria dos conflitos que se estabelece entre dois indivíduos é mais ou menos o perfil das ações judiciais, autor e réu. Ministério Público contra alguém, como acusado numa ação penal, por exemplo. Mas o Judiciário brasileiro ele tem também um grande volume de ações plurimas, ou de ações que interessam um conjunto de pessoas. E há essas ações que dizem respeito a autoridades de outros poderes, que se inserem dentro desse modelo de sistema de freios e contrapesos. Né? A autoridade pública deve se portar de tal forma, não pode desviar recursos, não pode abusar do uso de recursos, não pode se apropriar de recursos. E investigações recentes mostram que houve isso, não é? Seja em situações de rachadinha, em parlamentos municipais, estaduais e federais, seja vendendo apoio político de um lobby que ainda não é regulamentado no Brasil, mas que resultou na apropriação de verbas em razão do exercício de um munus público, o que é vedado pela lei. O Ministério Público, quando promove a ação penal pública, ele não faz mais do que defender direitos fundamentais. É aquilo que eu falava da centralidade dos direitos humanos no modelo de Constituição do Brasil. O que é o direito penal? O direito penal é um tipo de norma que protege um bem da vida, como dizem os penalistas, um bem precioso, de uma forma mais aguda, aplicando uma sanção que restringe a liberdade de alguém ou lhe retira bens. Mas o que faz o Ministério Público quando promove a ação penal não é muito diferente daquilo que faz o Ministério Público ou um credor quando defende um direito seu. Na ação penal, o Ministério Público defende o interesse da sociedade em que as pessoas não cometam homicídio, não protege os direitos da vítima do homicídio, não atua contra quem agride mulheres em situação de violência doméstica, de quem se apropria do patrimônio público. E isso é aceito de modo diferente dentro da sociedade. Quando o Ministério Público age contra quem comete homicídio, é bem aplaudido. Mas quando muitas vezes age contra um parlamentar que desviou um recurso público, já encontra uma resistência que não é apenas mais individual, ela às vezes é de todo o partido político. E isso tem que ser gradativamente melhor compreendido pela sociedade. O Ministério Público vive de sua credibilidade, tem pouquíssimos recursos, e toda a sua atuação depende dessa credibilidade, se a acusação foi bem feita, se foi baseada numa prova que foi corrigida de forma válida. Onde é que erramos? Sempre que não observamos o devido processo legal. Sempre que agimos movidos por um interesse diferente do que é esse da missão constitucional. E também erramos quando não fazemos a devida depuração da conduta de todos aqueles que extrapolam desse modo de conduta que é exigido de nós, se queremos e somos, eu tenho esse ponto de vista, uma magistratura, um corpo de funcionários públicos dedicados a cumprir uma função que não defende interesses individuais, defende interesses públicos e a própria democracia. Então, isso é muito importante. Onde erramos, sempre que tardamos em depurar, sempre em que não investigamos a atuação, sempre que condescendemos com a sanção aplicada. Para viver de credibilidade, como vive o Ministério Público e o Judiciário também, nós precisamos investir nisso, em transparência, em celeridade e imediatidade. Não é fácil, mas é necessário. Aleu, eu vou te pedir uma licencinha para me valer de uma expressão utilizada pelo ministro Peluso e voltar a esse tema com a doutora Raquel.
a senhora falou da atuação do Ministério Público na esfera penal, mas a grande novidade a partir de 1988 é que o Ministério Público vai além da esfera penal e ele passa a atuar, digamos, na defesa dos chamados direitos difusos e coletivos. Houve em alguns momentos, caiu em alguns momentos o MP na tentação do messianismo, na defesa dos direitos difusos, quer dizer, procurando substituir, passando a ditar políticas públicas com base na defesa de valores que estão presentes na Constituição, né? Mas exorbitando no sentido de que passou a desconsiderar o fato de que a concretização daqueles princípios ele cabe fundamentalmente às autoridades eleitas, né? Então, por exemplo, chamada lei da improbidade, né? Agora objeto de toda uma celeuma, houve mudança importante. Um argumento que me parece um argumento plausível é que o Ministério Público exorbitou das ações por improbidade, né? Baseado, digamos, em menos, digamos, no fato concreto, em vicissitudes e contingências da aplicação, da realização de políticas públicas, mas baseado em normas gerais, abstratas, abertas, que dão grande margem à interpretação do caso concreto, e que, neste caso, o Ministério Público exorbitou. Foi uma das razões pelas quais a lei de improbidade, correta ou erradamente, foi alterada. E aí eu volto à discussão. Quem guarda os guardiães? Né? O Conselho do Ministério Público, ele não é endógeno demais ao sistema de justiça? Os parlamentares não têm alguma razão ao pedir maior representação, talvez não dos parlamentares, mas da sociedade no Conselho do Ministério Público? Essa é uma pergunta de muitas camadas e bem complexa. Eu vou tentar abordar cada uma das camadas. A primeira coisa é que a defesa de direitos coletivos não se faz exatamente pela lei da lei de improbidade administrativa. Ali é uma busca de sanção para quem descumpre um dever de funcionário público, que é o de agir com probidade, né? Essa lei, inclusive, se aplica aos membros do Ministério Público, que podem ser condenados por agirem com improbidade, né? Na PEC 5 fala-se que nós não temos um código de ética. Nós temos. É que esse nosso código de ética, ele está dentro da Lei Complementar 75, no caso do MPF, e das leis orgânicas dos Ministérios Públicos Estaduais, que, no caso do MPF, é uma lei complementar, maior do que uma lei ordinária ou do que uma norma do CNMP, como estavam propondo. E nessa lei, a conduta a agir, por exemplo, contra a ética, ou sem urbanidade, ou com alguns outros acréscimos, caracteriza uma infração da lei de improbidade é punível por ela, com uma sanção alta. Então, a mesma lei que o Ministério Público aplica em relação a terceiros é aplicável ao próprio Ministério Público. E há exemplos já de ações de improbidade acionadas contra promotores e procuradores. Mas o que me parece interessante situar a sua pergunta também é que a sanção por improbidade ela não pode contrariar um mandamento preciosíssimo da Constituição, que é a proporcionalidade da sanção. Na matéria penal, ou na matéria quase penal, como é a ação de improbidade administrativa, a sanção para uma infração, para um ilícito, ela tem que ser compatível com o tamanho do ilícito. A lei de improbidade, nos seus artigos 10, 11 e 12, que quando disciplina os ilícitos e estabelecem as sanções, ela tem uma gradação tão grande que permite ao juiz, não é o Ministério Público que aplica essa sanção, aplicar uma sanção que pode ser desproporcional ao tamanho do ilícito. E é isso que alimenta a crítica que me parece procedente. É importante que toda sanção, na área penal, na área
de improbidade na área eleitoral, na área civil, seja proporcional ao tamanho do ilícito. Quando a gente tem uma dívida com alguém e aquela pessoa não nos paga, o juiz, e eu vou ao judiciário pedir a cobrança daquela dívida, porque o meu credor, pela via normal, não me pagou, eu não posso pretender que ele seja submetido a uma sanção desproporcional ao tamanho da dívida. Se alguém me deve R$2, eu não posso pretender que a multa pelo atraso seja de R$300 ou algo assim, se o tempo não foi muito grande. Então, essa proporção, a análise da proporção é constitucional. E, portanto, a mudança dessa lei sob essa lente é constitucional. Esse debate é cabível, é importante e é necessário, porque nos anos de experiência da aplicação judicial da lei de improbidade administrativa, isso se mostrou inadequado. Então, a crítica, Fausto, ela tem que ser feita ao sistema de justiça, não é só ao Ministério Público, porque o Ministério Público é o autor da ação. Há um réu, que é o funcionário ímprobo, e há um juiz que aplica a sanção. O Ministério Público tem até por tradição não indicar na petição inicial qual é a sanção que ele pretende. Poucos são os promotores e os procuradores que na denúncia ou na petição inicial, pouquíssimos, anunciam a sanção que pretendem. Pouquíssimos. Muitos promotores e procuradores, lá na ação penal, numa fase de alegações finais, fazem um resumo e dizem, olha, colhemos uma tal prova, a lei penal diz que a sanção é de 2 a 4 anos, ou de 4 a 8 anos, uma atitude muito grande entre a pena mínima e a pena máxima, mas a infração foi grave, a culpabilidade é extrema, ele faz uma análise, como os juízes são obrigados por lei a fazer, e indica o tamanho da sanção que pretende. Mas poucos fazem isso. O que nós temos que entender é que essa crítica não é ao Ministério Público, como muitos apregoam, inclusive como mote para pretender o controle e a alteração do Ministério Público. A crítica tem que ser feita ao sistema, à própria lei, que tem uma latitude muito grande e permite que o magistrado, talvez incauto, pouco refletido, aplique uma sanção desproporcional ao tamanho da improbidade, anunciada ali na ação promovida pelo Ministério Público. E, portanto, uma reforma legislativa e essa sempre é a lei pela qual eu estarei analisando aqui, dando as minhas respostas. Uma proposta de alteração normativa ou de reforma da lei, mas que tenha por parâmetro a Constituição, que diz as penas têm que ser proporcionais ao tamanho do ilícito. As penas têm que ser proporcionais ao dolo, à intencionalidade da pessoa e ao impacto da conduta ilícita. Isso se aplica à matéria penal, mas também se aplica à matéria não penal. Porque a Constituição, de novo, ela quer uma sociedade justa e solidária. Então, a ideia de justiça, de tamanho, de correspondência entre o ilícito e a sanção, é íncita à ideia de direito fundamental, de direito humano. E não há nada mais humano e mais fundamental do que a liberdade da pessoa e os seus bens, que é o que ela adquire pela força do seu trabalho. Então, isso tudo só pode ser, diz a Constituição, subtraído da pessoa de acordo com o devido processo legal, um processo justo, que tenha contraditório, prova colhida de forma lícita e válida, e não sob tortura, sob coerção, ou de um outro modo que inviabiliza a defesa da pessoa. Essa prova tem que ser válida, essa prova tem que ser submetida ao contraditório. A pessoa disse, matei, confessa até, mas foi em legítima defesa. Olha a importância do contraditório. Não é? Para situar o contexto. Matei, mas foi em defesa de outra pessoa, em defesa própria. O contraditório é importante, você situa o contexto e justifica a reação. E essa proporção, né? Você tem que analisar isso por diversos critérios. Então, o Ministério Público propõe a ação, mas quem fixa a sentença não é o Ministério Público. Agora, a reforma, ela é importante, a depuração e a apuração
E a análise de tudo isso é muito importante. Eu até queria retomar um ponto. Doutora Raquel, eu vou só pedir para a senhora dar uma amarrada aqui final, para a gente poder seguir com o Caleu aqui, senão o Caleu vai ficar bravo. Só para dizer que eu acho que nós estamos no Brasil, temos uma cultura pouco afeita à crítica no Brasil. Nós somos muito ociosos de não sermos criticados, né? Mas a crítica é muito importante. E ela que faz avançar. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante. É preciso criticar, é preciso estar aberto para a ideia de aperfeiçoamento. Ninguém tem a postura de ser, digamos assim, ter instituições que não evoluem, que não mudam. A realidade muda. As instituições são para a realidade e não o inverso, né? Desculpa a extensão. Imagine. Caleu. Eu queria fazer mais uma pergunta para o ministro Peluso. Hoje, a gente vê o Senado resistir de forma inédita a uma indicação de um ministro do Supremo. Como o senhor avalia essa obstrução por parte do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre? Ela é legítima? Do ponto de vista legal e constitucional, já aconteceu isso não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, de um modo exuberantemente típico. Ou, vamos dizer, dentro do poder atribuído pela Constituição, pela lei ao Congresso, como não há uma limitação temporal para essas apreciações, fica a critério e a discricionariedade, enfim, do titular dessa competência de fixar quando vai fazer isso. Agora, vamos dizer, é criticável do ponto de vista político? Do ponto de vista político, pode ser criticável, mas do ponto de vista jurídico, eu não vejo nenhum problema. Mas não seria uma disfuncionalidade do sistema um senador ter esse superpoder, sobrepor aos demais do colegiado? Mas quem acredita, Calu, que é um senador que está se sobrepondo? Se o colegiado do Senado resolvesse esse problema, resolvesse enfrentar esse problema, o colegiado resolveria. Isto é, se o Senado inteiro está mantendo a situação, é porque o Senado todo está de acordo com isso. Doutora Raquel, a senhora era PGR quando o inquérito das fake news foi aberto pelo ministro Dias Toffoli. E, naquele momento, buscou trazer a investigação para a PGR. Como a senhora avalia esse processo que, de acordo com colegas da senhora, desvirtua o processo acusatório? É um precedente perigoso ou ele é um fruto das circunstâncias atuais? Olha, eu não gostaria de fazer nenhuma apreciação sobre esse assunto, além daquela que fiz nos autos desse inquérito, naquela ocasião, no Supremo Tribunal Federal. Por duas ocasiões, na primeira de um jeito, pedindo informações sobre os fatos que diziam respeito ao inquérito, depois pediu o arquivamento do inquérito com base no sistema penal acusatório. Eu mantenho esta posição daquela época, não tenho nenhuma informação posterior a isso, apenas esclareço, não quero debater sobre isso, porque a questão está aberta, está entregue hoje a outro procurador-geral, mas apenas para dizer o que fiz naquela época. A Constituição de 88, ela estabeleceu de forma muito clara e inovadora no Brasil o sistema penal acusatório. Fomos o primeiro país da América do Sul, fora dos Estados Unidos, das Américas, né, fora dos Estados Unidos, a instituir o sistema penal acusatório. Eu participei, por exemplo, de uma cerimônia pública no Uruguai, quando era procuradora-geral, quando o Uruguai celebrou 1 ano do sistema penal acusatório. A Argentina, em 2019, estava anunciando que, a partir de dezembro, ia instituir gradativamente o sistema penal acusatório, mas motivo de grande celebração entre os juristas da região e os outros países com mais ou menos tempo, mas nós somos pioneiros nisso. Qual é a relevância disso? A separação das funções de acusar, investigar e julgar. É um princípio consagrado nos principais países democráticos e civilizados do mundo. De novo, a ideia de democracia que me é muito cara. E nessa ocasião, eu entendi que ali havia a necessidade de observância
do sistema penal acusatório, inclusive comunicando à Procuradora-Geral da República quais eram os fatos que teriam levado a essa motivação. Eu apenas faço esse esclarecimento, mas peço licença por razões éticas para não continuar na análise, porque eu não estou mais no caso e não é minha posição de fazer esse debate nesse momento. Caleu, não valeria a pena ouvir o ministro Peluso a respeito disso? Porque ele também disse, ele fez alusão a esse mesmo inquérito na sua exposição inicial, dizendo, eu vou dizer de uma maneira num português corriqueiro, é uma coisa um pouco esquisita, um pouco anômala, mas o fato é que, como ninguém agiu, o STF teve que agir. Então, fica a dica aí, Caleu, de repente faz essa pergunta. Era o que eu estava pensando aqui, exatamente isso. O ministro Peluso já defendeu em entrevistas e defendeu aqui na abertura a regularidade do inquérito, né? Mas queria justamente fazer a pergunta que o Sérgio sugeriu ao senhor. Como as demais instituições podem ter visto o que estava acontecendo e não ter feito nada? O que aconteceu? Vamos lembrar aqui que a PGR hoje é ocupada por outra pessoa que tem um estilo diferente, né? Eu sei que ninguém quer fulanizar aqui, mas eu gostaria de mencionar esse fato. Vou tentar simplificar. A norma regimental que foi invocada para a abertura do inquérito, como eu disse, é uma norma que foi editada com base na competência que as constituições da ditadura atribuíam ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho, e aqui vamos dizer, é um ponto de vista pessoal meu, eu acho que teria feito melhor o Supremo Tribunal Federal, ao invés de abrir o inquérito e designar um ministro como relator, nos termos da norma regimental, que ele tivesse requisitado, porque ele tem competência para fazer isso, a abertura do inquérito à Polícia Federal. É outra coisa. Eu, do meu ponto de vista, se eu fosse o presidente do tribunal na época, eu teria feito isso. Então, o presidente, eu não quero fazer crítica de ordem pessoal ao presidente que tomou aquela atitude, mas eu, se fosse presidente, teria feito isso. Teria requisitado à Polícia Federal a abertura do inquérito. Agora, o que está sendo apurado no inquérito, eu não sei, não conheço. As referências que tenho são puramente de jornais, então eu não sei nada. Mas o que eu posso tentar resumir é que, se ficar ao termo do inquérito apurada a prática de crimes, competirá ao Procurador-Geral da República ou ao órgão do Ministério Público competente, dependendo dos autores identificados e dos supostos autores dos delitos, decidir se vai apresentar denúncia ou se não vai apresentar denúncia, porque o crime não está bem caracterizado ou não. Em outras palavras, vamos aguardar o termo do inquérito para a gente saber o que vai acontecer. De novo, ao ministro Peluso, que reformas, pensando, enfim, no funcionamento do Supremo, que reformas, que alterações legislativas ou regimentais o senhor considera que o Supremo poderia fazer para proteger e ampliar a legitimidade das suas decisões? E como a atuação de cada ministro individualmente pode contribuir para melhorar esse cenário? Eu acho que os ministros do Supremo, eles têm discernimento e capacidade para sentar, pensarem no que eles devem fazer e tomar a decisão para fazer. Então, eu não vou dizer que eu não sou o conselheiro de reformas do Supremo Tribunal Federal, mas acho que algumas coisas, do meu ponto de vista, se eu tivesse algum poder para fazer isso, eu faria. Primeiro, acabar com as transmissões das sessões do Supremo pela TV Justiça. Isso é a primeira providência que eu tomaria. Primeira providência. Segundo, eu até tentaria ajudar a transformar em emenda constitucional aquela minha ideia de reduzir a competência do Supremo e dos tribunais superiores na questão das 3 instâncias, a famosa PEC
aquela famosa PEC, que, aliás, ainda está pendente lá para ser apreciada. Emenda Porque ela foi Peluso. renomada. Eu jogaria as fichas nisso, porque isso permitiria, não apenas aos tribunais superiores, mas, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal, conhecer, basicamente, das causas que estão mais próximas da sua função constitucional, que são as questões constitucionais, mas eu não abriria a mão naquela competência penal, e deixar de lado as coisas que os juízes de segundo grau decidem muito bem nos tribunais regionais, estaduais e federais. Nós não precisamos de 4 instâncias nesse país. Não precisamos, porque o sistema de 4 instâncias é o que responde por uma movimentação extraordinária, uma sobrecarga extraordinária, que não permite que os juízes hoje dos tribunais superiores do Supremo Tribunal Federal examinem tudo pessoalmente. E isso é um dado importante. A gente sabe que nenhum ministro tem condição de examinar todos os casos. Então, muitos casos, que às vezes se repete, etc., a gente até entende isso como uma fórmula de viabilidade do serviço, acabam ficando na mão de assessores, etc., etc. Quando o ideal é que o Supremo Tribunal, em particular, tenha poucas causas para eles decidirem com calma, examinando profundamente a cada uma. Eu tentaria jogar as fichas nisso. E a terceira coisa, que não é uma reforma, mas é um apelo, que o Supremo Tribunal Federal se transformasse no grande mudo. Calil, só uma perguntinha que deriva da sua. É necessária a reforma da Constituição ou a possibilidade do STF fazer uma espécie de filtro, né? Digamos, não conhecer todas as demandas? Isto para que, digamos, aliviar essa sobrecarga, é necessária a reforma da Constituição, ou o colegiado poderia deliberar em não conhecer um conjunto de recursos que lhes pareçam que outras instâncias possam ter resolvido adequadamente? Não, infelizmente, Sérgio, não é possível na fisionomia atual da Constituição, não é possível, porque a competência do Supremo Tribunal Federal em matéria de recursos extraordinários, tanto cíveis como criminais, é muito ampla e não dá margem, vamos dizer, a esse filtro que o tribunal tem em matérias constitucionais, também por norma constitucional, que lhe permite avaliar a importância do caso, a importância do ponto de vista social, econômico, etc., do caso. Em matéria de recurso extraordinário, isso é... É claro que o tribunal fica criando aquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva, criando expedientes regimentais ou até legais, infraconstitucionais, para tentar diminuir esse número de causas que chegam lá, né? Mas, se a gente restringir o exame dos recursos extraordinários apenas com uma função que eu chamo uma função rescisória, que não vai permitir que passe, que o Supremo Tribunal entre no exame dos casos, salvo em hipóteses excepcionais, não é possível no estado atual da Constituição. A Constituição não permite, embora a gente reconhece, seja um desejo muito grande, porque o nosso sistema é diferente do sistema norte-americano, onde o poder da Suprema Corte, poder discricionário da Suprema Corte de eleger os casos que considera importantes, não é tão amplo, o sistema brasileiro não é tão amplo como essa competência do sistema norte-americano, onde ele examina por ano, o quê? No máximo 80, 90, em casos, vamos dizer, de muitos serviços, 100 causas por ano. Por ano. Só para a gente ter uma ideia prática mais clara, na presidência do Supremo Tribunal Federal, e isso não foi em um caso particular meu, isso é uma coisa que se repete, eu dei decisões pessoais lá mandando arquivar recursos, mais de 30 mil casos durante 2 anos. Isso tem propósito. Eu também, como procuradora-geral, em 2 anos eu fiz
acho que por ano, 30 mil manifestações. É muito. Perante a Suprema Corte, né? É muito. Não só estressante. Eu acho que duas coisas são importantes, talvez, assinalar, ministro Peluso, ver se o senhor concordaria. A primeira coisa é que o Supremo Tribunal Federal, eu considero o Tribunal Federal muito importante para a democracia, isso brasileiro precisa ser realçado. Tem cumprido um papel contramajoritário, assegurando a Constituição, preciosíssimo. E nós devemos creditar essa longevidade da democracia brasileira, o mais longo desde o século XX, ao fato do Supremo Tribunal Federal cumprir com muito zelo a sua atribuição, atendendo aos reclamos do Procurador-Geral da República, atendendo aos reclamos de quem tem legitimidade para atuar ali. Então, eu acho que isso precisa ser melhor investigado e traduzido para a população. Por quê? Quando e onde? É claro que ele sofre críticas, mas quem decide sempre desagrada uma parte. E isso já nutre que todos aqueles desagradados formam, eventualmente, um coro, ou um time, ou um grupo de insatisfeitos. Não é? Porque resolver conflitos é assim, em geral, desagradar alguém, para reconhecer o direito do outro. Não é fácil. E o Supremo faz isso fundamentando muito bem. As decisões do ministro Peluso na presidência, ou como relator, como de todos os ministros da Corte, são muito bem fundamentadas, são profundas. Ele falava ainda há pouco de decisões muito longas, em outros países, com muito menos palavras, considera-se que uma decisão está fundamentada. E muitas vezes com muito menos argumentos. Agora, essa questão de legitimidade, acho que essa é uma palavra que tem a ver com aceitação, né, da decisão, tem muito a ver com a percepção que a população tem, ou a confiança que a população tem no Supremo. Mas o nível de recursos, e aqui é o ingrediente que me pareceu importante assinalar, ministro Peluso, a quantidade de recursos no sistema brasileiro, ela não interessa só ao Poder Judiciário como instituição de corporação. Eu acho que ela interessa também para nós, brasileiros, interessados em nutrir uma confiança no sistema de justiça. Se nós temos muitos recursos, ninguém confia exatamente na decisão do juiz de direito. Porque ela é só o primeiro passo. E já vem logo o sistema e os advogados de um lado e de outro dizendo, não, calma lá, ninguém confia na decisão do juiz. E é preciso confiar na decisão do juiz ou do promotor de primeira instância. Há duas profissões do sistema de justiça, só duas, que a Constituição mandou residir no local de jurisdição. A Defensoria Pública não tem essa obrigação, mas o magistrado do Ministério Público e o magistrado do Judiciário têm que ter essa obrigação. Porque o filho nosso precisa estar lá na escola pública. Nós precisamos usar o sistema de saúde pública. Nós temos que ser parte daquela comunidade. E o juiz precisa se comportar, e o membro do Ministério Público se comportar de tal modo que, pelo seu exemplo, pelo seu agir social, ele também angarie credibilidade para o seu agir institucional. Agora, se nós temos um sistema de tantos recursos, que a decisão dele nunca é a última, ou não suficientemente acreditável socialmente, é um sistema que nasce com um problema. E eu acho que diminuir ou usar critérios para essa profusão de recursos, diminuir, é muito importante para diminuir a percepção de que o sistema de justiça está deslegitimado, para aumentar a confiança em todos os graus de jurisdição, a começar do juiz de direito. O tribunal também, de justiça no Estado. Ele conhece melhor aquele Estado e aquela região. Os conflitos que precisam ser levados para instâncias superiores são realmente de homogeneização da jurisprudência, mas quando ela realmente tiver essa diferença, tiver um impacto social relevante. O Supremo, a lei criou para o STJ e para o Supremo vários filtros. O Supremo tem esse filtro importante, que é feito
inclusive nas presidências dos tribunais precedentes, da relevância da questão constitucional que está sendo levado no recurso extraordinário. Esse é um filtro. Olha, isso é uma questão constitucional, ela foi bem deduzida, o advogado argumentou brilhantemente. Mas eu, Supremo, não vou aceitar esse recurso, porque essa decisão não tem impacto sobre o país. Ela pode ter impacto para o seu caso concreto, para o seu conflito específico. Isso já está na lei. Talvez seja uma questão aqui não de dificuldade do modelo, mas do funcionamento, uma crítica ao funcionamento. Talvez um encorajamento do próprio Supremo e dos presidentes do tribunal usarem com mais rigor esse filtro que já existe. Não só pelo bem da instituição, do Poder Judiciário, mas para aumentar a confiança da população no próprio sistema de justiça em seus diferentes graus. Caleu, eu vou te pedir para a gente, você vai, últimas perguntas aqui para a gente não abusar do tempo dos nossos convidados aqui. Queria fazer só mais uma pergunta, tomando como gancho a pergunta que eu fiz ao ministro Peluso. Queria perguntar agora para a doutora Raquel Dodge. Hoje, integrantes da PGR, alguns integrantes, né, contestam a amplitude dos poderes do Procurador-Geral da República, especialmente quando a gente pensa no arquivamento de investigações com autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função. Na visão da senhora, seria necessário um redesenho institucional para mudar isso? Ou é adequado da forma que a gente está hoje? Olha, eu acho que essa questão tem que ser analisada no seu impacto de curto prazo e no seu impacto de longo prazo. Novamente, é uma proposta que tem sido nutrida, inclusive, dentro do próprio MPF, da sua cúpula, sobretudo, que visa aperfeiçoar o modelo, e eu acho que, como proposta, ela é muito bem-vinda. Mas é importante analisá-la, né, tendo em vista os fatos históricos, mas também o impacto desse modelo. E me parece que a experiência de o Procurador-Geral da República ter a prerrogativa do arquivamento é salutar. Eu considero que a ideia de submeter a sua decisão a uma revisão diferente daquela que é submetida à homologação do próprio Supremo Tribunal Federal, desnecessária, ela nutre novamente essa desconfiança institucional, como a fazer crer que, olha, não a pessoa que exerce o cargo, mas o cargo em si, esse modelo é errado. Eu até relembro que o ministro Pertence, quando foi Procurador-Geral da República, ele atuou na formulação da Constituição de 88 e na nossa Lei Complementar 75. E, na ocasião, ele disse, e me parece muito apropriado, que era preciso cortar na carne do Ministério Público, fazer a instituição mais democrática. E, por isso, ele defendeu na Constituição e na Lei Complementar 75, a nossa lei orgânica, a divisão dos poderes do Procurador-Geral. Então, depois de 88, depois da Lei Complementar 75, os procuradores-gerais têm menos poderes do que tinham os procuradores anteriores. Muitos desses poderes de gestão, de coordenação institucional, de prioridades na atuação institucional na área ambiental, indígena, do consumidor, tributário, enfim, no nosso leque imenso de atribuições, são divididos com as câmaras de coordenação e revisão. A atribuição é delas. Outras atribuições, a punitiva, disciplinar, não é mais do Procurador-Geral, é do Conselho Superior. E as promoções, que eram atos privativos do Procurador-Geral, são do Conselho Superior. Então, atos de gestão e de atividade institucional já foi muito dividido por essa reforma pós-88. E acho que foi muito bom. Agora, há um nicho mínimo de atribuições que esses eu acredito que tem que ficar com o Procurador-Geral da República. Esses, sobretudo, relacionados, por exemplo, ao foro por prerrogativa de função. Acho que é um ônus político
do procurador-geral, e ele precisa responder, seja eu, seja qualquer outro, pela conduta histórica. É o que faz o Supremo Tribunal também quando dá a última palavra. Dá a última palavra e, às vezes, erra. Exemplo de Dred Scott, como lembrava o ministro da Suprema Corte Americana, como lembrava o ministro Peluso. Todas as Supremas Cortes têm esse ônus da última palavra. O Procurador-Geral da República também. Mas isso é um ônus histórico. Ele responde por esse mandato, por esse cargo, como eu respondi. Todos os procuradores-gerais, estou falando da pessoa específica, todos nós respondemos. E por que transferir isso para uma Câmara que fará a revisão do ato do Procurador-Geral? Ele não será o Procurador-Geral. A Câmara será o Procurador-Geral. Então, eu acho que o modelo não para em pé. E eu acho que cada um responde pelo seu mandato, pela sua história, e presta contas à nação. Né? Esse é o ônus de quem ocupa o cargo. Às vezes erra, às vezes acerta. Muito bem. Olha, a maior prova do sucesso dessa nossa conversa é que nós havíamos combinado fazer no máximo 1h30. Começou com a ideia de 1h15. E já estamos aqui proseando há 2 horas, né? E as pessoas permaneceram aqui, a vasta maioria delas, nos assistindo. Então, só me resta aqui o meu muito obrigado, doutora Raquel. Ministro Peluso, um prazer revê-lo e escutá-lo mais uma vez. Eu aprendi muito e, além disso, foi muito agradável. Caleu, como sempre, uma parceria com vocês é sempre muito produtiva e você cumpriu super bem o seu papel aqui, viu? Totalmente acima das expectativas que já eram altíssimas. Agradeço demais. Foi excelente o nível do debate. Obrigado, doutora Raquel. Obrigado, ministro Peluso. É isto. Também agradeço às duas instituições e, sobretudo, ao ministro Peluso pela agradável convivência nessa tarde, pelo debate. Desejo muito sucesso à Fundação FHC e ao Jota, e, se puder lhes dizer algo, é apenas isso: continue estimulando o debate, o diálogo, a crítica no nosso país, sobretudo a respeito do nosso modelo de justiça. Administrar a justiça não é fácil, é uma grande responsabilidade, e precisamos aprimorar isso pela lente da democracia. Um último pedido de uma das pessoas que aqui nos assistia, que a senhora repita o nome do jurista canadense que... sim. O livro chama... Eu não sei se está traduzido para o português, mas em português a tradução seria O Escudo de Aquiles, The Shield of Achilles, é o nome em inglês, e o nome dele é Philip Bobbitt, B-O-B-B-I-T. Bobbitt, Philip Bobbitt. Muito bem, ótimo, muito bom. Sérgio, eu quero agradecer, eu quero primeiro cumprimentar a já esperada, brilhante participação da doutora Raquel e agradecer a Fundação na sua pessoa e a sua condução aí, junto com o Caleu e representando o Jota, pela oportunidade que nos deu de vir aqui, como diz o outro, trazer dados para reflexão, não para ditar soluções de coisa nenhuma. É só para a gente começar a pensar, né? É isso, continuemos a pensar e outras ocasiões surgirão aqui para a gente voltar a esses temas que são muito importantes. Caleu, doutora Raquel, ministro Peluso, forte abraço, cuidem-se, espero revê-los em breve. Um abraço. Nós também. Grande abraço, muito obrigado.